Olá, eu sou o Bispo Rueda, seja bem-vindo a esse canal, a esse conteúdo que é compartilhado com a minha família. Aqui nessa playlist você terá várias ministrações que são feitas no nosso lar, onde nós, em um discipulado praticado há muitos anos, nos reunimos às terças-feiras às 6h30 da manhã. Você pode ter aqui nesse canal, aqui nessa playlist, todas essas ministrações. Basta seguir aqui o nosso canal. Já aproveita e deixa seu like aqui, dá uma curtida nesse vídeo e se inscreva, porque toda terça-feira nessa playlist tem conteúdo novo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Pode orar, filha. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia estarmos aqui reunidos na tua presença para falar do teu nome, para conhecer mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos pela vida do meu pai, que vai ministrar para a gente. Conduz, Senhor, essa reunião para que nós possamos realmente adquirir tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Deus, em nome E que de nós Jesus. possamos usufruir dessa palavra durante a semana e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu quero meditar com vocês hoje no Salmo 55. Vamos meditar sobre traição. Forte, né? Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os meus conselhos, porque vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. A destruição no meio da cidade, nas suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e os vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerras. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Amém? Eu quero hoje meditar com vocês sobre essa
capacidade de reação e de você se levantar e você ressignificar a traição. Porque a traição, ela é uma palavra forte para um momento que é talvez o mais dolorido da vida do homem. Vamos pensar no princípio da traição, né? Porque a traição, ela tem que partir sempre de um ambiente ou de uma pessoa de confiança, certo? Você cria um ambiente de confiança, você cria uma imagem ou uma perspectiva de reações de uma pessoa pelo convívio, pelo amor, pelo respeito, pelas afinidades, não importa. E quando aquela pessoa ou ambiente rompe com a sua expectativa, você se sente traído. Quando você lê esse salmo, você vê que Davi, claro que ele está falando aqui de uma pessoa, né? Não se sabe exatamente de quem, mas ele está falando aqui de uma pessoa que era da sua intimidade. Um amigo, uma pessoa de confiança, talvez um conselheiro, não sei, um dos seus generais, um dos seus valentes. Alguém praticou essa alta traição e ele se sentiu severamente, né, brutalmente, mortalmente ferido. Por que que as ações ou os golpes desferidos pelo inimigo não machucam tanto quanto pelos amigos? A gente espera mais, né? Pois é. Se a gente for pensar na raiz, a palavra traição, ela vem da mesma raiz de tradição, né? São coisas que parecem ser diferentes, mas elas, na verdade, montam um ambiente. Quando você tem um ambiente tradicional, você sabe o que você espera. Não é isso? Então, eu vou entrar num ambiente que tem uma liturgia tradicional, aquilo já está muito difundido na sociedade, eu sei o que eu espero. Tradicionalmente acontece isso. Tradicionalmente acontece em tal horário. Tradicionalmente se come assim, se comporta assim, se veste assim. Elas têm a mesma raiz do latim. Então, quando eu falo de traição, eu estou falando de algo que fugiu àquilo que eu espero. E aquilo que eu espero só tem em um lugar que é montado, na minha cabeça. Então eu considerarei que você me traiu se a sua reação for diferente do que eu espero ou até do que nós combinamos. Porque pode haver um acordo, né? Pode haver uma aliança, seja ela física, de casamento, seja ela de trabalho, de negócio, seja ela espiritual, né? Então, quando você combina algo com alguém, você espera que as partes elas cumpram com o que combinaram. É isso que dói tanto. Porque o que você espera do inimigo? Você espera que ele te machuque. Entende? Você espera... Tchau, filha. Você espera que ele te machuque. Você espera que ele parta contra você. Porém, do amigo você não espera isso. Você crê que ele vai agir diferente com você. Dessa maneira, como foge do que você espera, esse sentimento vai fazer o quê? Vai levar você à perturbação. Olha o estado que o rei, estou falando de Davi, um cara forte, emblemático, líder, né, com N capacidades, experimentado. Ele fala assim, ó, ando perturbado. O meu coração estremece no peito, temores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Ele se sente tão ferido que ele não controla as reações do seu corpo.
Porque fugiu em muito a sua expectativa. E aí vem uma reação que é natural. Ele fala assim: quem me dera ter asas como o pombo. Que eu ia fazer o quê? Eu ia fugir. Eu ia fugir para o deserto, eu ia me esconder em algum lugar e eu me abrigaria desse vendaval e dessa tempestade. A reação natural para a traição é a fuga. Mas a fuga não é a solução para a traição. Porque a fuga vai fazer com que você se esconda do problema e gere talvez uma sensação de estar escondido. Mas a traição não tem como se esconder, porque o problema está dentro de você. A maior dor está dentro de você. Então a fuga vai fazer o que com você? Vai simplesmente te destruir e te lançar nesse vale que ele até relata, né, o sentimento de morte, um sentimento de morte, de impotência. Então, se a reação natural é se esconder, qual é a reação espiritual? É combater, é enfrentar. Judas traiu Jesus. Qual foi a reação de Cristo? Fuga? Não. Foi enfrentar aquela traição. Alguém do círculo íntimo precisaria entregar o Filho de Deus. E a gente tem que se preparar para a traição. Essa é uma realidade. Por quê? Porque durante toda a história humana, a única maneira real de você atingir alguém a ponto de ele não conseguir se levantar e continuar é o atingindo por dentro. O homem aprendeu isso da pior forma. Satanás não conseguiu derrubar o homem, senão fazendo com que ele traísse a Deus e a si próprio. Porque Eva traiu a si própria. E ela entregou o fruto para o seu marido. E o seu marido comeu numa relação do quê? De confiança. Não é? Se ele desconfiasse de Eva, ele não colocaria na boca. Não, o que é isso aí que você está me dando? Mas como ele confiava, abre a boca aí, te dá um negocinho. Tum. Já era. A relação de confiança fez com que aquilo entrasse no seu corpo. Por isso a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Não é para criar em nós um ambiente de desconfiança, de perseguição, de uma paranoia que está todo mundo contra mim, não é isso. Mas é eu estar preparado para enfrentar essa natureza humana. Por que os países, durante muitos anos e muitas décadas, e até hoje, desenvolvem espionagem, né? Fazem com que a pessoa tenha um agente infiltrado, né? Países, instituições, a polícia, o crime, sempre tem lá um agente infiltrado. O que é um agente infiltrado? É um traidor do ambiente na qual ele foi inserido. Porque a aliança verdadeira dele não está ali. Ela é anterior. Né? E nós estamos num mundo de traição. Mas a nossa aliança verdadeira, ela é anterior a esse ambiente. Porque a aliança verdadeira de Deus com o homem é a vida. Então, uma vez que o homem Deus pôs o homem no Éden e deu nessa aliança a vida perpétua, o mundo com todas as suas artimanhas fez com que ele traísse a confiança espiritual e corrompesse a aliança. E aí vem o quê? A nova aliança, o segundo Adão, aonde Cristo restitui o que o mundo roubou. Se nós fomos traídos, seja pelo inimigo, seja por nós mesmos, seja por um deslize, seja por qualquer coisa, não importa. Aquele que não tem a raiz ou o elemento de traição na sua constituição
nos dá um caminho de volta para que nós sejamos soberanos. Entende isso? Sim. Deus devolveu ao homem, ainda que este tivesse rompido. Por isso, mais uma vez, a Bíblia diz assim, se nós formos infiéis, infidelidade é o quê? Traição. Ele permanece como? Ele permanece fiel, porque a traição não está nele. Nele está o sim e o amém. Nele está ser a mesma coisa, a integridade, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, como é que eu me preparo para a traição? Porque mesmo um homem experimentado como Davi, emblemático na história e na palavra, é claro, ele quase sucumbiu. Sentiu aqui ferido de morte, né? Eu tenho que aplicar os remédios necessários e eu preciso trabalhar com essa perspectiva de que a traição ela é uma realidade. Infelizmente. Ela é uma realidade em muitos ambientes. E cabe a mim discernir e tratar isso, porque olha que estranho. Quando você é traído por alguém de fora, ou alguém de fora não, alguém externo, né? Um ambiente, uma instituição, uma pessoa, quando aquilo te trai, qual é o sentimento que você tem? Não, só revolta. Revolta, raiva, decepção, tal. Mas quando você se trai? Você se trai direto. Acho que Você começa um estudo e para, você começa uma dieta e para, você se compromete a fazer determinada coisa e não faz, você fala eu vou a tal lugar e você não vai, você não traiu um pacto que você fez consigo mesmo? Sim. Qual é o seu ambiente? Qual é a sua reação? acho que é tristeza, arrependimento, remorso. Tristeza, arrependimento, remorso? Tá. A gente pega Mas aí mais você leve faz o com a quê? gente. Você pega mais leve, exatamente. Você pega mais leve consigo mesmo. E você acha uma desculpa. Uma desculpa muito boa pela qual você não pode fazer aquilo. Então, eu tenho desculpas. Tenho desculpa para não cumprir minha dieta. Eu tenho desculpa para não acordar cedo. Eu tenho desculpa para ter chegado atrasado no trabalho. Tenho desculpas, né? Eu tenho desculpas para não ter pago a conta que eu deveria ter pago, né? Eu traí um compromisso que eu fiz comigo mesmo. E aí eu não pego tão pesado. Eu não fico tão decepcionado. Eu posso até ficar decepcionado com, poxa, como é que eu pude fazer isso comigo mesmo e tal. Mas eu não vou me punir. Ok? Eu não vou me punir. Eu vou tentar de novo. E se eu trair 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mim mesmo, eu vou ser capaz de me perdoar e continuar. Porque eu vou fazer o quê? Vou me matar? Vou acabar comigo mesmo? Né? Porque eu não consegui cumprir com uma dieta, porque eu não consegui terminar o meu estudo, o máximo que eu vou fazer é achar uma desculpa. Mas, na real, quando é por parte externa, se é outra pessoa, se é uma instituição, a gente quer acabar com aquilo. Acha um absurdo. E não consegue se recompor da mesma maneira, sendo que ambos são reações diferentes na qual se estava esperada, né? Você esperava, você começou um propósito, você espere até o final. Você não vai até o final, você fala, pô, não consegui. Aí você faz uma aliança com alguém, se alguém rompe com essa aliança, você fala, que absurdo, você rompeu com a aliança comigo. Eu não acredito que você fez isso. Então, peraí, são pesos e medidas bem diferentes para a mesma situação. Não chegar até onde se esperou. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, o primeiro remédio que eu preciso aplicar, é entender o contexto. No seguinte sentido, essa traição, ela é casual? Ela foi casual, melhor dizendo? Né? Ela foi única? Ela é um fator momentâneo? Ou não? Ela é recorrente. É um comportamento. Aquilo está acontecendo de forma pontual ou de forma recorrente. Entender isso vai me fazer tomar uma decisão que é ou tentar novamente ou simplesmente me afastar.
Então você me trai a minha confiança. 1, 2, 3, 10 vezes. Eu vou continuar insistindo naquilo? Entende? Então eu preciso, ao invés de deixar a raiva tomar conta, o ódio tomar conta, o sentimento de decepção tomar conta, aplicar o remédio correto. Se for recorrente, afastar aquilo de mim. Sair daquele ambiente. Me prevenir para aquele tipo de comportamento. Se for pontual, ok, vamos entender os motivos pela qual aquela traição aconteceu. Seja de uma pessoa, seja de uma situação, seja de um estudo. Por que é que eu não consegui seguir esses estudos? Estava cansado, meu dia foi difícil. Né? Quais foram as circunstâncias que me levaram àquilo? Porque uma vez que eu consigo entender o contexto, né, eu posso me preparar melhor para uma nova oportunidade. Porque elas vão acontecer. Sim. Entende? Então, não se envolva com o sentimento reativo da traição. Entenda o contexto. Isso se aplica desde uma coisa simples até a questão de uma pessoa ter feito uma alta traição. E eu não sei qual é o contexto aqui. O porquê essa pessoa da intimidade de Davi o traiu dessa maneira. Falou por trás, como ele fala aqui, anda por cima dos muros e tal, a maldade, a corrupção. Provavelmente um motivo escuso, financeiro, alguém deu dinheiro, como Judas que traiu Jesus pelo quê? Sim. Por 30 moedas, por dinheiro. Então, existia um motivo por trás. A causa era espiritual, era um propósito divino, mas existia um motivo. E uma vez que você entende o motivo, né, você pode mais facilmente seguir, perdoar, né, relevar, ressignificar aquilo. Amém? Amém. O segundo ponto é estabeleça um método de limpeza. Não tem jeito. Tem que ter um método. Mas como assim? Davi olhou tudo aquilo, ouviu tudo aquilo, e olha o que ele fala no versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Do que ele está falando aqui? De 3 vezes ao dia orar. Estabelecer um método. E ainda de voltar aos lugares que ele... Porque quando é que ele ia orar? No templo, na casa do Senhor, no tabernáculo, ele ia buscar Deus? Ok. E aonde é que esse amigo estava com ele? Olha só no versículo 14. Juntos nós nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O método dele é fazer 3 vezes ao dia o que por vezes ele fazia com o seu amigo íntimo que o traiu. Se tem uma coisa que dói, é você voltar no ambiente na qual você foi traído. Não é? E aqui ele fala de 3 vezes ao dia fazer isso. Cada vez que ele fosse à casa de Deus, ou ele fosse orar e tal, você acha que essas memórias não iam vir à tona? Mais uma vez, não é com a fuga que se cura a traição. Não é com a fuga que a gente cura a ferida. Né? Deus fez a ferida e Ele vai sarar. Eu preciso ter a exposição correta para que aquela ferida seja curada. Ter força para enfrentar, fazer com que o meu corpo e a minha mente reaja diante daquele ambiente. Então, aplique esse remédio. Estabeleça um método que para você faz sentido de limpeza. Eu nunca vou mais nem olhar o perfil dessa pessoa. Eu não vou mais falar com esse sujeito, eu não quero nem ver a cara, não aguento nem ver o nome. Tá, ok, isso vai mudar? Porque eu posso não querer manter um relacionamento, é óbvio, eu fui traído, mas eu preciso limpar o meu coração. Porque aquilo vai fazer mal para mim.
E aí, qualquer momento, em qualquer ocasião que eu não esteja preparado, de repente eu me deparo com a pessoa e como é que eu fico? Desestabilizado? Não quero mais nem ver o fulano. Aí você entra, sei lá, aleatoriamente num restaurante, a pessoa está sentada lá, o que você vai fazer? Você vai acabar com a tua noite por causa daquela pessoa? Vai. Porque se você não enfrentar isso, você vai acabar. Assim que você vê a face dela. Assim que você ouvir o nome. Assim que o problema vier à tona de novo. Se você não enfrentar com um método e de forma categórica e disciplinada você bater naquilo, você nunca vai resistir. Só existe uma maneira de você criar resistência. É você insistindo, persistindo naquilo que você não tem fortalecimento. Então você quer criar resistência física, você tem que fazer aquele exercício 10, 20, 30, 40, 50 vezes, dezenas de vezes por dia. De repente, ele passa a não ser mais um problema. Por quê? Você ficou resistente. Você criou resistência. Né? E força para fazer algumas coisas nós temos até acima do que a gente imagina. O próprio corpo tem reações que faz com que você estabeleça uma relação de força muito diferente no momento, por exemplo, de adrenalina, no momento de perigo, de pânico, não é? Sim. Mas resistência não. Não consegue fornecer para você naturalmente resistência se você não cultivar ela. Entende? Então reações explosivas, uma pessoa até fraca, ela pode ter. Agora uma reação consciente, resistente, que tenha perenidade, né? Que seja longa, duradoura, é só treinando. Eu preciso treinar minha mente, eu preciso treinar o meu coração, eu preciso treinar as minhas reações para quando eu me deparar com os momentos, os ambientes ou até as pessoas que me traíram. Amém? E por fim, né, olhe para frente e lembre-se que essa não foi a primeira e não será a última. Essa é uma realidade. Né? Quantas vezes Davi foi traído? Foi traído por amigos, foi traído pelo filho. Né? Não por um, mas por dois. Absalão tomou o trono e Adonias difamava e tentava tomar o trono que viria a ser de Salomão. Né? Seus próprios filhos, sua família, pessoas do seu círculo mais íntimo tentaram fazer mal a ele. Não foi a primeira e não será a última. Durante o longo período da tua vida, muitas ocasiões de traição vão acontecer. E como é que eu vou aplicar esse remédio? Me preparando para ela. Ok? De novo, sem paranoia, mas na consciência de que isso está no homem. Isso está no homem. Porque fazemos isso conosco, nós mesmos. E posso ser levado a fazer fora. Por isso, princípios de lealdade, de fidelidade, exercício na sua mente de permanência, ir até mesmo contra a tua vontade, te fazem ficar cada vez mais resistentes. E fazem com que você se comporte da maneira que você espera que se comportem com você. Amém? Então, levante-se hoje em nome de Jesus para vencer a traição, porque ela vai existir. Aplica o remédio certo e continue. Ressignifique essa dor. Amém? Amém. E faça o que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Então, entenda qual é o propósito disso. Saiba que isso vai contribuir para o teu bem e cresça. Amém. Amém? Deus abençoe o teu dia. Amém. Amém? Vamos orar para encerrar? Ora de novo, Belinha. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos abençoou com essa palavra e te pedimos, Senhor, para que ela possa frutificar nas nossas vidas, para que nossas vidas possam sempre ser da melhor maneira possível, aplicando remédio nas traições,
para que nós possamos enfrentar da maneira que o Senhor mais se orgulhar da gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Valeu, deixa um like aqui, ó, não esquece. Olha só, que bom que você ficou até agora com a gente, né? Se essa ministração impactou a sua vida, o seu coração, falou ao teu coração, deixa um comentário aqui nesse vídeo e contribua com o nosso trabalho. Aqui na descrição também você tem alguns links. O do meu perfil, onde você pode conhecer as nossas redes sociais, saber um pouco mais sobre o nosso ministério e a nossa família. Também tem um grupo aqui de oração, você faz o seu pedido de oração, o seu caderno, meu caderno pessoal de oração, e eu estarei orando por você. É só você procurar aí na descrição do vídeo aqui no YouTube e você vai encontrar esses links e participar comigo. Eu terei prazer em orar, clamar a Deus e interceder pela tua vida. Deus abençoe, não esquece de deixar um like, hein? Valeu!